Olá, na aula de hoje nós abordaremos a matéria de Direito Administrativo, praticamente todo o edital da Guarda Municipal de Fortaleza, que se resume praticamente em princípios e atos administrativos. Vamos lá. O processo administrativo é regido por diversos princípios, que concretizam a proteção dos direitos dos administrados e também facilitam o melhor cumprimento dos fins da administração. É o caso, por exemplo, do princípio do... Bem, essa questão especificamente trata da Lei de Processos Administrativos, que é a Lei 9784. Ela não está prevista no edital, mas pode cair uma questão parecida com essa, porque de certa forma ela abrange de maneira ampla os princípios da administração pública. Então vamos lá. É o caso, por exemplo, do princípio da irresponsabilidade estatal? Com certeza não, né? Da autoridade? Não. Da segurança jurídica? Sim. Porque no artigo 2º da Lei 9784 diz que a administração pública obedecerá, entre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Lembrando que isso na Lei 9784. E esse aqui seria uma definição ótima para o princípio da segurança jurídica, que é que o processo administrativo é regido por diversos princípios que concretizam a proteção dos direitos dos administrados, proteção dos direitos dos administrados e também facilita o melhor cumprimento dos fins da administração. É isso. Vamos para a próxima questão. O artigo 37 da Constituição de 88 afirma que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Perfeitamente correto. Você encontra isso no artigo 37 da CF, que são um LIMP, né? Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não tem muito o que discutir nessa questão. A prática do nepotismo é uma decorrência do princípio da moralidade administrativa? Completamente errado. Agora, se a questão falasse que a vedação, a prática do nepotismo é uma decorrência do princípio da moralidade administrativa. Aí seria completamente correto. Agora, dizer que a prática do nepotismo é uma decorrência do princípio da moralidade administrativa é completamente errado. O princípio da moralidade administrativa visa dirimir o uso da máquina pública como um bem que não é do povo, mas sim do administrador. Então ele visa coibir essa prática delituosa. Vamos lá. A administração pública se confunde com o próprio governo, mas se distingue do Estado. Bem, essa questão está errada. Isso porque o governo, o Estado e a administração pública não se confundem. Por quê? Porque o governo é exercido por pessoas, vamos dizer de certa forma, controlam o Estado. Vamos dizer dessa forma. Por quê? Porque elas estabelecem metas para o Estado, elaboram políticas públicas para o Estado, estabelecem diretrizes que o Estado deverá seguir. Então esse é o governo. O Estado, ele tem personalidade jurídica. O Estado tem personalidade jurídica e é dito que o Estado é pessoa jurídica soberana. É composta, o Estado, ele é composto. Colocar assim fica complicado, mas vamos colocar aqui embaixo. O Estado é composto pelo povo, certo? Pelo território e pelo governo.
O Estado é a união do povo, mais território, mais governo. Isso é o Estado. Então vamos lá. O governo elabora diretrizes. Se a questão vier falando que o ente X elabora diretrizes, ele está falando do governo. A nomenclatura correta não seria ente, mas para ilustrar, né? Elabora diretrizes, está falando do governo. Tem personalidade jurídica soberana, está falando do Estado. E a administração pública? A administração pública é o aparelhamento estatal, certo? É ela que vai concretizar a vontade do governo. E o governo aqui, ele tem ampla discricionariedade. Enquanto o governo tem ampla discricionariedade, a administração pública age subordinada, certo? Então vamos lá, a administração pública é o aparelhamento estatal que concretiza a vontade política do governo. Tudo bem? O Estado é a união do povo com o território e o governo. E o governo é exercido por pessoas que desempenham o poder. Vamos para a próxima questão. A palavra administração vem do latim ad, que significa direção, e minister, obediência. Significa dizer que o administrador dirige obedecendo à vontade de quem o contratou. Assim, o administrador público vai conduzir seu trabalho procurando atender à necessidade da população que o elegeu, obediência ao seu objetivo. Perfeitamente correto, certo? A administração, ela abrange tanto a vontade, ela abrange tanto a atividade superior de planejar, dirigir, governar, comandar, como a atividade subordinada de servir. Nas palavras da de Pietro. A de Pietro conceitua a administração, de Pietro que é uma doutrinadora famosa de direito administrativo, conceitua a administração como sendo a administração abrange tanto a atividade superior de planejar, dirigir, governar, comandar, como a atividade de servir e executar. É exercer a vontade com o objetivo de obter um resultado útil, traçar programa de ação e executá-lo, prestar serviço. Então, a administração ela tanto comanda como é subordinada. Tudo bem? A administração tanto comanda como é subordinada nas palavras da de Pietro, que é uma citação que pode ser muito bem colocada em uma questão de prova. E essa definição aqui de administração está perfeitamente correta. Ele fez um paralelo ao que seria a administração geral e aplicou na administração pública. O administrador público é subordinado, ele procura atender à necessidade da população que o elegeu, assim como o administrador da administração privada, né, da administração geral, é vinculado à vontade de quem o contratou. Então, próxima questão. Independente das exigências realizadas, o acesso às informações de interesse público deve ser amplo e restrito, certo? Não, completamente errado. Eu tenho aqui as exceções. Exceções como, por exemplo, a segurança nacional e o próprio inquérito policial, por exemplo, que são atividades de interesse superior do Estado.
Claro que o inquérito policial nós temos aquela famosa súmula vinculante número 14, que diz que o defensor tem acesso amplo e restrito ao inquérito policial, no entanto, aos atos já documentados. Por quê? Porque o defensor não poderá ter acesso às atividades que estão sendo executadas, justamente aí sendo uma restrição ao acesso a informações de interesse público, sendo uma exceção a esse acesso que seria amplo e restrito, porque vai ser uma atividade que irá contra o interesse público. Então, nós temos aqui as exceções como o caso de segurança nacional e a investigação policial, inquérito de polícia. Vamos prosseguindo. Em relação aos princípios administrativos, assinale a alternativa correta. Os princípios da oficialidade e do interesse público são princípios administrativos que estão positivados no rol do artigo 37 da Constituição. Ele está perguntando aqui se ele está explícito no artigo 37 da Constituição. E aí, completamente errado, né? Os princípios administrativos explícitos são o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Letra B. Os princípios da impessoalidade e legalidade são princípios administrativos constitucionalmente explícitos, que estão positivados no rol do artigo 37 da CF. Perfeitamente correto. Os princípios da publicidade e eficiência são princípios administrativos constitucionalmente implícitos, não, são explícitos. Os princípios da motivação e da segurança jurídica são princípios administrativos constitucionais que estão positivados no artigo 37 da CF, errado. E os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da indisponibilidade são princípios norteadores do direito administrativo que estão positivados no artigo 37 da CF, última parte aí errada. Assinale a alternativa em que há dois princípios norteadores da administração pública, de acordo com o artigo 37 da CF. Vamos lá. Alternativas, letra A. Legalidade e moralidade? Correto. Oficialidade e celeridade? Errado. Finalidade e interesse público? Errado. Razoabilidade e proporcionalidade? Errado. Transparência e supremacia e interesse público? Errado. Vamos lá. Acerca da extinção dos atos administrativos, a cassação corresponde. Alternativas, letra A. Ao cancelamento retroativo do ato administrativo que se torna inoportuno ou inconveniente. Isso aqui estaria falando no caso da revogação. No entanto, tome cuidado, pois essa não é a perfeita descrição do que seria a revogação. Isso porque a primeira parte da alternativa fala em cancelamento retroativo do ato administrativo. E a revogação ela não tem um cancelamento retroativo, que aqui seria o ex tunc, o que retroage, certo? O que retroage é ex tunc. Isso estaria errado. Na revogação, os efeitos são ex nunc, eles não retroagem, eles nunca retroagem, eles são dali para frente, salvaguardando ali o direito adquirido. Então, de qualquer forma, a alternativa A é errada. Alternativa B. A extinção do ato administrativo pela superveniência de norma jurídica incompatível com aquele. Aí nós estamos falando da caducidade. Ao desfazimento do ato administrativo eivado de vício de legalidade ou praticado com abuso de poder, que seria a anulação. Falou de ilegalidade, de vício de legalidade, está falando aí de anulação. Falou de inoportuno ou inconveniente, se trata da revogação. No entanto, tenha cuidado, porque porque a revogação não tem efeito retroativo. A revogação ela é ex nunc, certo? E letra D, a retirada do ato administrativo quando o destinatário descumpre condição essencial de sua manutenção, perfeitamente correto, que está a perfeita descrição da cassação. Ok? Um exemplo disso, a CNH, quando administrado, descumpre condições
para a manutenção da CNH, a CNH é cassada. Então é isso, a aula vai ficando por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, acione o sino de notificações. E na descrição do vídeo tem alguns livros que eu recomendo caso você esteja buscando por material físico. Muito obrigado por assistir até aqui.